vou convidar vocês a mergulhar então no nosso livro de Gênesis, onde teremos aí muito assunto pela frente. Sou o pastor Patrick, como vocês já conhecem, e agora, na unidade 2, estudaremos Gênesis e Êxodo. Gênesis, nós conhecemos ele como livro dos começos ou livro dos inícios, porque Gênesis relata o início de todas as coisas. O primeiro ser humano, a primeira criação, do período de criação, primeiros animais. Mas em Gênesis nós já vamos perceber a evolução do pecado humano de uma maneira já tão abrupta, enfim. Né? Em Gênesis capítulo 7 teremos o dilúvio, onde vai estar tendo aí sim o pacto de Deus com os homens, a primeira devastação aí da população, cerca de quase 1 milhão de pessoas é morta. E esse o livro da saída, porque retrata a partir do momento em que o povo de Israel sai do povo da nação do Egito. Lembrando que essa saída, o livro começa com a narrativa sobre o libertador Moisés e se estende até as portas, né, de Canaã. Teremos também no livro, não na aula de hoje, mas no livro de vocês, algumas designações dos nomes de Deus e enfim. Bom, começando com o nosso Gênesis, Álvaro, né, de Almeida, ele vai definir o seguinte: Deus é infinito em sua atuação, ilimitado em seu raio de ação e indefinível em suas características. Na Bíblia, temos apenas um vislumbre de seu caráter, algo que ele decidiu nos revelar sobre si mesmo, mas que não é tudo, mas apenas uma amostra do que ele é. Então, segundo Almeida, o que nós temos de Deus revelado nas Sagradas Escrituras é um vislumbre verdadeiramente do que ele é. O que significaria isso? É que Deus é muito mais do que nós vemos na Bíblia Sagrada. Por mais que nós achemos grandioso, fantástico, fenomenal, o Deus que a Bíblia nos apresenta, isso ainda é uma pequena amostra do grande poder de Deus, porque ele é ilimitado no seu raio de ação, indefinível em suas características, e então é por isso que nós não temos, nossa mente humana não tem como definir e decifrar esse grande Deus que nós cremos. Quando nós olhamos nas últimas aulas, nós vimos o Pentateuco, a criação, a evolução, o darwinismo, né? Então nós trabalhamos também sobre Terra Antiga e Terra Jovem e os dinossauros, também a queda do homem, o primeiro juízo, e veremos agora, na unidade hoje, na unidade 2, a queda do homem, o primeiro juízo, o dilúvio local, o dilúvio global, a longevidade antediluviana, que é a aula de hoje. Veremos também as 10 pragas do Egito, que vai ser no segundo momento da nossa aula, a travessia do Mar Vermelho, a jornada no deserto, os 10 mandamentos e o tabernáculo. Será a unidade 2 e teremos essas aulas hoje. Começando com o Gênesis, o livro dos começos, veremos o seguinte, que esse livro é a base de toda a doutrina bíblica. Assim como você não consegue ler um livro sem conhecer ali primeiro a introdução, entender um livro se você não entende ali primeiro a introdução, se você não consegue às vezes entender um filme em toda a sua plenitude, se você perde ali os primeiros momentos do filme, a Bíblia toda, a sua compreensão, ela vai ser a partir do Gênesis. O Gênesis é a introdução da Bíblia, não é por isso que ele está aí no início mesmo, que ele começa todo o relato bíblico, porque ele o pilar do entendimento começa a partir de Gênesis. Quem não lê Gênesis e não conseguir compreender Gênesis de uma maneira assertiva, automaticamente não vai conseguir compreender toda a Bíblia no decorrer dela. Ele é mencionado cerca de 200 vezes no Novo Testamento e, como eu disse, sem ele seria impossível entendermos a Bíblia.
Ele é a introdução de toda a Bíblia e conta como Deus instituiu um povo para si e os escolheu para conduzir até o fim seus princípios eternos. Então, esse povo, no caso Israel, seria abençoado e a partir deles, nós também seríamos abençoados, fazendo aqui uma palavra acerca do que o Senhor diz a Abraão. Então, ele é definido como o livro do princípio de todas as coisas. E quando nós estudamos Gênesis, é importante falar sobre 3 fatores. Primeiro, é que é uma grande revelação. Gênesis é uma revelação. Eu gosto, depois nós vamos discorrer isso de maneira mais tranquila, diferenciar 3 questões que as pessoas às vezes confundem muito. Primeiro, a questão da revelação, a questão da inspiração e a questão da iluminação. É importante entendermos isso, a diferença desses 3 aspectos. Revelação tem a ver com aquilo que estava oculto em Deus e ele decidiu mostrar aos homens. Isto é, nós nunca iríamos conhecer Deus se ele inicialmente não tomasse a decisão de nos apresentar, de se apresentar ao ser humano. Moisés, por mais que ele ouvia falar de Deus através dos seus pais, ele só teve o entendimento de Deus no dia que Deus se revelou para ele, e ele pergunta para Deus: eu vou chegar até Faraó e falar com Faraó acerca de quem? Quem é o Senhor? E ele diz: eu sou o que sou. Deus se revelou ao povo e por isso nós o conhecemos. Então, revelação tem a ver com aquilo que estava oculto na eternidade em Deus e ele decidiu mostrar ao ser humano. Isso é revelação. Segundo ponto é a inspiração. A inspiração essa inspiração bíblica se limitou-se aos cerca de 40 autores da Bíblia. Então, só eles receberam a verdadeira inspiração capaz de escrever as Sagradas Escrituras. João foi o último desses, quando escreveu o Apocalipse, ali se encerra a inspiração escriturística da Bíblia. Isto é, ninguém hoje, por mais que seja sábio, conhecedor do Evangelho, e por mais que diga que é usado por Deus, tem autoridade de acrescentar mais nada na Bíblia Sagrada, porque ele não vai ter a inspiração escriturística da Bíblia para escrever. Inclusive, o próprio Cristo disse que ninguém poderia acrescentar ou retirar uma só palavra do livro que fora escrito, Então, nós temos revelação, que é Deus trazendo do oculto para nós, saindo-se do oculto e se revelando e se mostrando a nós. Se Deus não fizesse isso, ninguém nunca o conheceria. Segundo, a inspiração, que é o fator onde Deus dá a capacidade do homem de interpretar, de entender, de escrever aquilo que ele revelou, aquilo que ele mostrou a eles. E nós temos a iluminação. A iluminação está referindo a mim e a você. Nós, quando orarmos, por exemplo, antes de ler a Bíblia, que é importante sempre fazer isso, ao orar, você não pode talvez dizer: Senhor, me dê inspiração para entender a Bíblia, porque esta inspiração concernente à Bíblia está muito restrito aos cerca de 40 autores. Você ora pedindo a Deus a iluminação. O que é o processo da iluminação? É o processo do entendimento, da compreensão daquilo que fora escrito por aqueles que foram inspirados. Então, Deus se revelou, os escritores bíblicos foram inspirados a escrever e nós somos iluminados a entender aquilo que fora escrito. Beleza? Então, nós temos aqui, eu disse esses 3 fatores, tá certo? Para diferenciar. Agora vamos pegar apenas o fator ou apenas a questão da revelação, ok? Então, a grande revelação, que é Deus mostrando ao ser humano quem ele é, e como disse Almeida no início aqui que eu comentei, a grandiosidade de Deus não nos permite conhecê-lo em totalidade.
Sendo assim, o que a Bíblia nos revela sobre Deus é apenas um vislumbre pequeno da grandeza dele, assim como está em 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo diz que vemos Jesus Cristo hoje como alguém que está atrás de um véu e nós vemos ele de uma maneira obscurecida. Mas um dia o veremos como ele é face a face, né? Então esse é o nosso Deus. E o que acontece? Essa revelação ela vai ser desenvolvida no decorrer da Bíblia. Então nós teremos aqui o seguinte, que o homem jamais aprenderá sobre Deus ou sobre si sem Deus mostrar isso. Então, o único livro da história da criação, no caso de Gênesis, onde apresenta cerca de 2.500 anos da existência humana. Então, Gênesis, ele vai ser um livro que vai estar abrangendo aí cerca de 2.500 anos. Se nós olharmos, por exemplo, o livro de Juízes, que vai abranger 350 anos em média, né? Então, são um livro que vai ter uma abrangência histórica. Então, nós temos aí Gênesis, nesses capítulos de Gênesis, nós temos 2.500 anos de história. Então, não significa que os acontecimentos de Gênesis, que às vezes a gente tem essa falsa ideia, foram acontecendo assim, uma após outra, assim, simultaneamente e aleatoriamente. Não, nós temos que ver que Gênesis vai contar a história da criação, vai passar por toda aquela população antediluviana, que são os povos que viveram antes do dilúvio. Teremos ali a vida de Noé todinha, e você vai perceber o quanto tempo esses homens viveram. E teremos a história de Abraão, Isaac, Jacó, teremos ali o período de José no Egito, até finaliza ali com o retorno ao encontro de José e seus irmãos e seu pai lá no Egito, né? Então é muito tempo de história que o livro de Gênesis apresenta. Então apresenta os primeiros 2.500 anos da existência humana. Nós temos aqui o Gênesis como uma parte da revelação progressiva. Como eu disse, a Bíblia ela vai nos revelando progressivamente acerca de Deus e acerca de quem Ele é e de o que Ele fez para salvar o ser humano. Então, o restante da Bíblia vai ser o complemento da história do início de Gênesis. Nós teremos também que ele começa com uma promessa de redenção e vai terminar com a vitória sobre o pecado. Então Deus redime o homem a partir ali do Éden já, né? E vai terminar com a vitória sobre o pecado, que seria a vitória de José sobre toda aquela traição dos seus irmãos, mas principalmente a maior vitória de José não foi a vitória de ser chamado Safernac Barneia como o vice-governador do Egito. A maior vitória dele foi o perdão. Foi ele reconhecer que tudo o que aconteceu na vida dele aconteceu porque Deus assim o quis para que salvasse um povo. Ele mesmo vai dizer isso, né, quando os irmãos dele pedem para que ele não fizesse mal a eles porque o pai Jacó havia morrido. Ele diz: porventura estou eu em lugar de Deus? Vocês mesmos tentaram fazer mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para que se preservasse toda essa nossa geração. Então José entende, ele vence toda aquela circunstância que poderia ser marcada por mágoas, tristezas, ele vence através do perdão. Então é uma revelação também histórica da salvação, porque Gênesis vai nos guiar para a pessoa de Cristo, assim como toda a Bíblia. Toda a Bíblia nos conduz à pessoa de Jesus. E Gênesis faz isso quando nós temos ali já desde um momento em que Deus vai liberar, vai pedir a prestação de contas a Adão e Eva, porque eles pecaram, enfim. Deus já promete que o Salvador viria, o filho, a semente da mulher, nasceria e esmagaria, né, a cabeça de Satanás, a serpente que enganou a terça parte dos anjos e ali a humanidade representada
em Eva e em Adão. Então vamos lá, a partir dessa revelação progressiva, a Bíblia vai nos apresentando então quem é Deus e como ele vai se manifestando a nós no decorrer do tempo. Então, Gênesis, o nome de Gênesis em hebraico, na verdade, o nome do primeiro livro da Bíblia no hebraico, o primeiro livro da Torá é Bereshit, e significa no princípio, né, que é o hebraico. No grego, o nome de Gênesis, né, vem de origem. Vai perceber que há uma mudança no hebraico para o grego. Quem fez a introdução à Bíblia sabe que esse nome no grego não é o nome original. O nome original é Bereshit no hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Esse nome Gênesis, ele vem da primeira tradução da Bíblia, a Septuaginta, que colocou seu nome de Gênesis como origem, a origem de todas as coisas. Então nós temos como autor da Bíblia Sagrada, né, nesse caso nós já discutimos na aula anterior, no encontro anterior, Moisés, como autor do livro de Gênesis, melhor dizendo, e ele vai escrever Gênesis durante a sua caminhada pelo deserto de Sinai, cerca de 1445 a.C. E o tema desse livro é a origem de todas as coisas, como já disse, é afirmar a soberania criativa de Deus, sem ter preocupações, como também dissemos na primeira aula, no primeiro encontro, sem ter preocupações científicas ou abordando temas de discussão universitária e coisa do tipo. Ele foca em mostrar a soberania de Deus sobre a criação e também nos trazer o entendimento de como Deus fez para todas as coisas que não existiam viessem a existir. Então, nós temos aqui o Gênesis dividido em 3 grandes tópicos. Primeiro, do início do capítulo 1 ao 11, nós temos os primórdios de tudo. É o que seria chamado, um termo mais científico conhecido, como a pré-história. Se nós fôssemos falar assim, então, teve pré-história na Bíblia, entre aspas, né? Que quando fala pré-história é como se fosse antes do início da história. Mas seria os primórdios de todas as coisas. Isto é, a criação, desde quando Deus criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra, nós teremos ali a narração do dilúvio, e enfim, até o capítulo 11, onde vai estar falando sobre o pai de Abraão, Terá, que sai da sua terra para descer em direção a Canaã, mas que ele para no meio do caminho. E a partir do capítulo 12, nós já temos Abraão, o chamado de Abraão, e aí verdadeiramente a história dos patriarcas. Na aula nós não vamos falar nós não vamos aprofundar na história desses primeiros patriarcas, porque nós vamos fazer isso em um outro momento, mas é a partir do capítulo 12, concluindo-se ali os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Capítulo 36, até o capítulo 50, teremos ali já o foco em José, onde vai ter a descida da família de Jacó para o Egito, e ali a fome, a carestia, vai também estar apresentando nesse contexto, até essas palavras que eu havia citado de José para os seus irmãos, sobre o perdão dele pela traição sofrida. Então, dos pontos que nós podemos dizer acerca da criação, só reafirmando alguns que já falamos no primeiro encontro, a criação foi realizada em 6 dias, e é possível fazer um paralelo entre a sequência de Gênesis e a geologia, tranquilamente. Sol e Lua são criados a partir da dissipação das nuvens e se tornando visíveis e sendo estabelecidos por regulamentação de ciclos e tempos, assim como definiu Deus. Então nós temos aí os grandes luminares, né? Quando Deus usa essas expressões em Gênesis, Sol e a Lua, e sendo eles que determinam a regulamentação dos ciclos, dos tempos, das horas, como nós vemos na própria ciência. Bom, nós temos em toda a Bíblia, como eu disse, toda a Bíblia apresenta Jesus. Então, muitas coisas que vão estar aparecendo no Antigo Testamento
vai aparecer como a tipificação de Cristo. Opa, o que é isso? Talvez é um termo novo para você que está assistindo essa aula. Tipificação são pessoas, são circunstâncias que aparecem no Antigo Testamento que representava uma obra de Cristo faria quando ele viesse. Então, por exemplo, nós temos em Adão. Adão era um tipo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer, pelo primeiro Adão entrou-se o pecado, mas agora pelo segundo Adão entrou a salvação. Então Adão ali tem ali uma tipologia, né, de Cristo. Nós temos Melquisedeque como aparecendo como primeiro sumo sacerdote. E lá em Hebreus vai dizer que Melquisedeque ali era um tipo de Cristo. Nós temos o sacrifício de Isaac, também, que representava o sacrifício de Jesus. O próprio cordeiro, o sacrifício de Isaac, não, perdão, gente, o sacrifício de Isaac, mas o cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac, né, representava Cristo, que todos nós éramos para ser mortos, porém, Cristo tomou o nosso lugar, né, no momento do sacrifício, derramou sangue no nosso lugar. Assim como os demais sacrifícios do Antigo Testamento representava o sacrifício de Jesus. Nós temos José como Safenat Barneia, o nome que Faraó deu a José, como ele teve ali a inteligência dada por Deus para salvar o mundo da fome. Então Safenat Barneia significa Salvador do mundo. Então ele era um tipo de Jesus. Então nós temos Jesus no Antigo Testamento de uma maneira bem mais abrangente, mas em Gênesis nós temos ali ele como sendo descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, como já citei aqui, e entre os descendentes de Abraão é Jesus que abençoará todas as nações. Então, quando Deus faz a promessa a Abraão, capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque a partir da descendência de Abraão que viria o Messias, que salvaria todas as famílias da terra. Então nós temos ali a tipologia de Cristo em Gênesis. Então nesse momento nós chegamos o quê? A queda do homem, o pecado. Então assim, nós vamos perceber que não foi Moisés que diz que Satanás era o tentador da mulher. Então muitos falam, Satanás tentou a Eva e Eva caiu e tal, e levou Adão a cair. Não foi Moisés que escreveu lá em Gênesis, ele vai usar o termo a serpente, mas, textos com essa, misericórdia, perdão, gente, mas foi os textos de Jó 8:44, Apocalipse 12, versículo 9 e 20, verso 2, que vai apresentar essa serpente como sendo a enganadora, como a serpente como sendo Satanás. Satanás insinuou que Deus era muito severo, e é geralmente assim que ele vai se apresentando, né? Ele começa a tentar, como diz no jargão popular, entrar na mente da pessoa para convencê-lo de que Deus ele é um tirano e não um salvador. Satanás levou a mulher ao terreno da incredulidade, porque esse é o primeiro passo que ele faz. Gente, entenda bem, as estratégias de Satanás não mudaram até hoje. A primeira coisa que Satanás faz para poder levar alguém a se perverter é colocar uma visão errada acerca de Deus. Isto é, o que Satanás apresentou para ela? Deus é um tirano, porque ele não quer que vocês tenham o mesmo nível de conhecimento que ele tem. Porque o conhecimento que ele tem faz com que ele domine sobre vocês. Então, ele descortinou no coração desta mulher uma vaidade, um desejo que já tinha no dele, porque a intenção de Satanás era ser igual a Deus, semelhante ao Altíssimo. Então, mesmo o desejo que ardeu no coração dele e o fez ser expulso do céu, foi o desejo que ele desenvolveu, despertou no coração da mulher. Então, isso já gerou uma dúvida, e a dúvida é o primeiro passo para a incredulidade. Então, o tentador, né, a serpente,
vai acusar Deus de ser egoísta, de ser um tirano e de não querer compartilhar de sua sabedoria para com os homens. Então, com isso, nós já vemos a história e Eva vai, toma do fruto e come. Uma pergunta: onde estava Adão no momento do diálogo entre Eva e a serpente? Deixa essa pergunta, vocês podem responder no grupo aí para nossa discussão. Onde estava Adão? Tem um livro magnífico que eu recomendo a todo homem ler. Eu estudei ele com os homens da nossa igreja em Itaiobeiras, O Silêncio de Adão. Recomendação para vocês de literatura aí, tá? Então é essa a questão. Então nós temos o primeiro juízo, né, a primeira sentença corretiva de Deus. Alguns entendem como uma punição, mas entendem que é uma correção. Então, vem sobre a serpente a degradação, porque já foi comprovada cientificamente que as serpentes, eles vão usar os termos ancestrais da serpente, elas não rastejavam. Inclusive, se você for pesquisar aí, for checar na internet, você vai perceber que as serpentes, ela ou realmente tinha patas, né, como se fosse uma espécie de um lagarto, porque tem as marcas, né, a serpente carrega consigo os lugares ali onde possivelmente poderia ter sido patas. Sobre a mulher, a dor ao conceber filhos e a submissão ao marido, e sobre o homem e sua descendência, o trabalho árduo, a sua morte no solo cheio de espinhos. Não é o trabalho, é o trabalho árduo. O trabalho já existia antes mesmo do pecado. Tem gente que acha que o trabalho é consequência do pecado. Não, um homem não ia viver de boa, né, se o pecado não acontecesse. É o trabalho com fadiga, o trabalho com cansaço, o trabalho com estresse. Esse foi o dano que o pecado desenvolveu nas atividades de trabalho.